Show de bola! Bora começar a nossa brincadeira, né? E tem algo que eu estava já há algum tempo querendo confirmar se vocês tinham feito, estudado, pesquisado sobre, né? Existe duas classes bem interessantes dentro do Java, que fica dentro do Java Time Instant, que é para capturar exatamente o tempo atual, né? O instantâneo, o tempo nesse exato momento. E para você fazer o cálculo da diferença de um com o outro, existe o duration. Então, tem um instante, que é essa classe que a gente está vendo, dentro do Java Time, e a gente tem o duration também, dentro do Java Time, que é o duração, né? Que aí você tem a medição de tempo percorrido, dá para ser feito com esse cara daqui. Então, o instante, vamos ver lá, ele vem explicando como que funciona, tudo bonitinho, né? Tá lá a explicação dele, acho legal para quem tiver interesse dar uma lidinha ali. Mas você tem algumas coisas legais. Por exemplo, né? Você tem a possibilidade de colocar o time zone, que eu acho legal. Dependendo da aplicação, vale muito a pena isso daí, principalmente quando você está fazendo aplicações que rodam no mundo, né? Então, pegar o time zone às vezes é importante. Você tem que a gente vai usar um now, que para mim é interessante nesse momento, né? Ele obtém um instante atual do relógio, né, do teu sistema. Então, ele pega exatamente agora. É uma função bem legal. De vários outros, por exemplo, se você usar o Excel, na versão em inglês ele tem o now, na versão em português ele tem o agora, se eu não estou enganado. Quando você vai no SQL, o SQL tem o now também para pegar a hora atual do servidor de banco de dados. Então, é aonde o servidor de banco de dados está rodando, ele vai buscar a hora atual. Então, tem que tomar cuidado também com isso daí. Porque você está usando o now, de repente você está rodando em uma base remota e o servidor de aplicação está rodando lá com uma hora zoada, mexida ou não ajustada. Uma das coisas mais importantes que a gente tem nos serviços de infraestrutura é um servidor de tempo. Então, se você tiver com alguma coisa que está te dando uma hora errada num provedor, eu pessoalmente eu entraria em contato para avisar, mas eu já procuraria outro provedor. Se é por conta dele o ajuste da hora, claro. Se for por minha conta, eu estou colocando uma máquina, é problema meu, eu que tenho que ajustar. Mas se for por conta do teu provedor e está dando alguma hora errada, e aí a hora errada não é dando a hora de Greenwich, né, o GMT zero, mas sim dando diferenças de minutos ou até de horas, às vezes acontece, né, de estar errado, e isso daí não está sendo corrigido. Então, esse é um problema grave. A gente tem um serviço normalmente chamado de NTP, que é o Network Time Protocol. Isso daí é um serviço que roda na nuvem. A gente tem o NTP.br, que é do registro BR, que mostra a hora atual. Isso daí é uma coisa seríssima que a gente tem que lidar. Então, é o NTP.br. Recomendo vocês lerem e entenderem um pouco sobre. É o servidor de hora. Então, aqui a gente está gravando, 21 horas, 26 minutos. Se você olhar aqui no meu reloginho, está exatamente igual, porque eu mantenho sincronizado esses caras. E aí é sempre legal. A hora do seu computador está correta. Então, é bem bacana isso daqui para mostrar a hora que está acontecendo. E por que eu estou falando disso, né? Por conta desse detalhe, porque ele pega a hora do teu sistema. Então, se você estiver rodando, isso daqui pode ser uma classe que você está rodando hoje, rodando no teu computador, ele vai mostrar a hora do teu computador, beleza. Mas se você tiver, por exemplo, rodando uma aplicação web, isso daqui vai trazer a hora do servidor de aplicação. Então, é a hora do servidor de aplicação. Que pode dar um chabu se você, por exemplo, aqui a gente está utilizando a linguagem de programação para trazer a hora. Mas se você tiver fisicamente o teu banco separado da tua aplicação, que é muito comum, um servidor de banco, um servidor de aplicação, máquinas fisicamente separadas, né?
e você estiver utilizando um SQL, você pode tentar trazer a hora do banco, né? E aí, se a hora do teu servidor de banco tiver zoada, tiver errada, você vai ter a hora errada. Então, isso é um problema. E isso daí é sério, principalmente para auditoria. Quando você vai fazer pesquisa em registros, bancos de dados, né, logs de aplicação, se você tem a hora errada, o problema é assim, a hora está errada desde sempre ou ela está aumentando isso daí? Se ela está modificando, né, atrasando cada vez mais, é um problema seríssimo, porque você não sabe a hora real do acontecimento de um evento. Então é importante você ter essas noções. Fica aí a dica, se for fazer em Java, né? Você tem o instante para pegar a hora atual e tem o duration para verificar a duração de um determinado, né, intervalo de tempo. E aí, se você for utilizar um banco SQL e você quiser trazer a hora do banco, também é possível, não tem problema nenhum. Lembre-se de verificar sempre a hora que está rodando o banco e é aonde o banco está rodando. E lembrando que se você tiver, ó, e ó, a Biratã falou, ó que legal. Lembre-se que se você estiver usando um servidor, né, em nuvem, sei lá, você contratou um Heroku da vida, teu banco de dados ele pode estar rodando em uma máquina em, sei lá, Estados Unidos, em um outro GMT, e aí você pode ter uma hora diferente do esperado. Sempre é legal você tratar isso daí, por isso que é interessante ter a possibilidade de manipular o Greenwich, né, o GMT lá. Então, que é aquele. No Brasil, a gente está em São Paulo, é -3, né? Quando entra no horário de verão, vira -2. Então, a gente tem 2 horas de defasagem, né? Até chegar em Greenwich. Então, são 2 fusos para chegar lá. Então, a gente fica a -3, então, contando para trás, né? Para a esquerda, de Greenwich, a gente está a -3 fusos horários, né? Eles pegaram o globo, fatiaram em distâncias iguais, só que tem alguns locais que eles fazem uma curvinha, né? Porque tem uma cidade no meio. E aí fica zoado você pegar e colocar uma cidade em um fuso horário e metade da cidade num fuso horário e a outra metade em outro fuso, né? Não, não fica bacana fazer isso daí. Vamos Professor, experimentar. Oi, diga, Valerinho. eu fiz um negócio parecido em PHP. Opa! Só que, assim, o PHP ele não é. Ele não atualiza, né? Ele não atualiza a página. Tipo, ele não atualiza os dados na página. Eu fiz um meio que. Assim, eu criei um HTML, aí eu coloquei um iframe dentro dele, só para não ficar atualizando a página. Ele vai ficar atualizando só o iframe que fica dentro. Boa, Aí eu. tem algumas saídas legais de reload de página, gambiarronas mesmo. Né? Assim, você tem lá umas tag meta refresh para ele ir atualizando de tempos em tempos. Isso Aí também isso, eu usei funciona. essa tag meta aí para ficar atualizando dentro do iframe. O iframe ele tem um meta para ficar Eu atualizando falo para um você, segundo. ó, tá junto comigo, eu faria a mesma gambiarra. Aí, só que aí eu coloquei, eu fiz um método, né? Eu fiz um método separado, um arquivo separado, tal. É só que o método do PHP que pega a hora, ele te dá um segundo, ele te dá um tempo em segundos totais desde o tempo do Unix. Unix. Já ouviu falar? Então, cada linguagem segue um esquema, né? Tem algumas que começam a partir de 1900, tem algumas outras que vão a partir de 1950, depende da implementação. Tem que ler documentação para descobrir qual que é o início dela para poder fazer o cálculo, né? E aí E é aí sempre isso daí. é para ter que ficar subtraindo o tempo ali. Foi difícil ficar subtraindo o tempo para poder pegar as horas separadas. Tipo, Ah, hora, normal. minuto, segundo. Normal, lidar com hora é sempre uma dor de cabeça, fazer ajuste de hora sempre é chato. Mas só que para facilitar, né? Porque eu não sei Ué, realmente no como. SQL você tem que fazer conversão para to char, to date lá, para você poder pegar. Ele escreve a hora dia, traço, mês, traço, né, ano, traço, mês, traço, dia, né? Aí você tem que inverter quando você quer, aí sempre tem que usar a máscara para dizer o formato. É uma beleza, cara. Isso daí sempre deixa a vida da gente melhor, viu? Aí eu, só mais uma coisa. Eu fui no Google usar aqueles conversores só para saber a divisão que eu tenho que fazer.
Eu acho que é o caminho, sinceramente. Deu Vai lá certo. e. Aí eu Mas é conferi, né? óbvio que funciona, ajuda Aí, muito a nossa vida. aí eu fui conferir a hora, deu certinho, sem tirar nem pôr um minuto. É, atualizou minutos no computador, atualizou minutos na máquina. A página recarrega cada 1 minuto lá. É um segundo. Cada 1 segundo, nossa, legal, hein? Isso é bom para deixar a página É, o problema é que sobrecarregar pesa o no computador. servidor, né? Pesa pra caramba. Então, não Muito. é na máquina que roda. Eu já fiz alguns servidores de gráfico, né? Que assim, eu coleto dado em tempo real e aí eu gero uma imagem, eu quero atualizar a imagem a cada 1 minuto. 1 segundo é bobeira, 1 minuto para mim É, tava bom. E aí esse eu negócio. usei meta refresh para fazer isso daí. Tá, cada hora ele vai pegando a imagem atualizada, né? Então ele recarrega a imagem novamente. Funciona muito bem mesmo, Isso, resolve a nossa. sabe um negócio que da hora? Tipo assim, pra não fazer, sei lá, suponhamos que alguém aí esteja fazendo um negócio de mapa, que pega localização em tempo real e tal, pra não ficar, tipo, o negocinho da utilização ficar fazendo teleporte, sabe? Ficar teleportando tracinhos. Colocar uma transição, uma animação de transição, pra cada localização que ele vai. Isso é sempre bom. Só para não ficar aparecendo lá que ele está Tá, fazendo, né? teleporte. Muito bom, eu adoro essa saída. Eu, pessoalmente, eu gosto de saídas que disfarçam o que realmente está acontecendo, né? Para o usuário fica tudo bonito, né? Ele não vê o que rola de verdade. É a mágica. Eu falo, isso é mágica que acontece. Vamos dar uma olhadinha agora na classe duração. A classe duration, ela funciona da seguinte forma: ela tem aqui uma possibilidade de comparar, ela faz o cálculo da diferença entre dois tempos, né, duas medidas de tempo, e ela obtém a resposta dessas duas medidas de tempo. Ele utiliza aí o temporal, que é uma classe que aceita o instante. O instante é uma implementação de temporal. Então dá para fazer uso do duration aqui, que fica sossegado e ele calcula a duração para a gente. Então, vamos experimentar isso daí, né? Vamos ver lá o nosso exemplo. A gente estava brincando aqui, a gente estava com 10 elementos, a gente chegou a fazer com 10 milhões, né? Então, como que eu poderia utilizar? Primeira coisa, a gente tem que trazer esses caras daí, né? Eu vou salvar aqui como uma nova versão, só para que não percam essa sequência, né? Para a gente poder brincar aqui com tudo bonitinho. E se eu quiser calcular o tempo de execução? Para calcular o tempo de execução, eu faço a importação das minhas classes auxiliares aqui, né? Então, import java.time, que eu já tinha visto lá antes, né? E aí a primeira que eu quero é um instante. E a segunda que eu quero, que é para calcular a diferença entre os tempos, né? É o duration. Então, você tem as duas aqui que vão te auxiliar. Elas são classes que eu estava lendo, agora são as mais novas para medição de tempo, tudo. Funcionam muito bem. É recomendada a utilização dessas classes por conta de ajustes de hora, contagem. Ele já foi um pouquinho mais otimizada, né, nas versões mais novas do Java. Então, é bacana você poder fazer isso daqui. A partir dessa brincadeira, a gente vai criar as nossas medições, né? Então, eu preciso que tenha um tempo inicial, que tenha um tempo final e o tempo decorrido. Então, eu vou declarar lá um instante. E esse primeiro instante eu vou chamar ele de tempo inicial. E um segundo instante eu vou chamar ele de tempo final. Então, eu vou fazer uma medida antes da execução do meu método de busca e depois da execução do meu método de busca. Então, tempo inicial, eu marco ele antes da execução. Após a execução, eu marco o tempo final. Para saber a duração desse cara, tem o duration. O duration vai ser o tempo decorrido. Deixa eu ficar legal. Tempo
decorrido. Tempo decorrido, acho que fica legal. E aí a gente tem as nossas possibilidades de medição de tempo. Então, a gente vai medir o tempo agora, antes de iniciar o nosso algoritmo, roda o nosso algoritmo, a gente mede depois, quando terminar o algoritmo. A gente tem um tempo inicial, um tempo final, a gente faz a diferença entre eles através do between, do duration, e ele vai trazer para a gente quanto tempo foi decorrido na execução, quanto tempo foi gasto na execução do método. Lembro que o método vai ser executado muito rápido, né? Apesar de tudo, ele é executado bem rápido. Se você colocar a impressão é que mata tudo, que faz tudo ficar demorado. Então, com impressão, muda muito significativamente aí as medições de tempo que a gente vai ter. Então, quando você colocar a impressão, fica lento, e aí é certeza. Então, vamos começar a nossa brincadeira. Como que a gente faria agora para medir? A gente começa, então, antes de qualquer coisa, a gente tem aqui a nossa busca, né? Ela acontece aqui. Então, só deixando bem separado para vocês verem, né? Ela acontece aqui. Nossa busca está acontecendo. Antes dela acontecer, eu tenho que marcar que hora que é, né? Então, tem que pegar esse instante. Então, a gente vai pegar e anotar esse instante. Então, primeira coisa que eu vou fazer, a gente vai fazer lá que o tempo inicial será igual. E agora, como que eu pego esse tempo inicial? Lembra lá do now? Olha lá. Então, se você voltar aqui na documentação, você tem o now. Então, o now, ele vai devolver um instante para a gente. Então, eu vou pegar esse cara aqui. Então, é um método estático, então é instante.now, para ver como que eu vou utilizar, né? Instante.now. Então, agora eu vou pegar aqui, ó, instante.now. Beleza, ele pegou esse exato momento na execução. Então, feito isso daí, ele tem esse exato momento agora gravado. Vem aqui, roda a busca, e depois eu preciso que ele pegue o tempo final. E a mesma coisa, instante, ponto, now. Beleza, eu peguei agora um tempo e depois peguei o outro tempo. A partir disso, eu posso calcular o tempo decorrido, né, dessa medição. O tempo decorrido ele vai ser, como que a gente vai fazer? Vamos lá no duration para ver como que ele é. Também, ó, ele é um método estático, né? Então, eu posso chamar duration.between e passar os dois valores entre eles. Então, vai ser assim que a gente vai fazer. O tempo decorrido será duration. Ponto. E aí, esse cara devolve o que ele devolve? Ele devolve uma duração, né? Essa duração aqui, eu acho que vai funcionar, vai ser atribuída, tá certo. Between, e aí a gente vai fazer. Então, o que eu preciso passar agora? Eu preciso passar os dois parâmetros. Qual que é a ordem? Quem que vem primeiro? Start e end. Então, o tempo que iniciou e o tempo que terminou. Então, eu vou passar aqui o tempo inicial e o tempo final. Tá aí a nossa brincadeira. Passei o tempo inicial e o tempo final. Esse cara aqui vai calcular a diferença e eu preciso colocar nessa ordem. Beleza. Aqui, então, eu estou disparando, anotando, né? Marquei a hora, peguei aqui. Executei minha busca. Marquei a hora de novo. Calculei a diferença entre as duas. Agora é só mostrar isso daqui, né? Então, a gente pode mostrar o tempo que demorou para ser executado esse algoritmo. Então, para fazer essa impressão, vamos colocar aqui um system.out.println. E aí, agora, a gente vai informar o tempo decorrido. E aí tem algumas coisas que a gente pode utilizar, né, para fazer o tempo decorrido. O tempo decorrido, ele vai dar, se eu não estou enganado, em segundos. Acredito eu que é em segundos. Então, tempo de execução. Vou colocar aqui tempo decorrido.
E aí eu pego e mando ele imprimir o tempo decorrido aqui. Vamos ver o que vai dar essa primeira execução. A gente tem aqui tamanho 10, né? Tamanho 10 é bem pequenininho. Então, compilou, rodou, e aí ele mostra aqui para você. Vou até ampliar aqui para vocês verem melhor. Olha só, ele foi executado em 0,00017 segundos. Então, ele foi executado nisso daqui. E agora, se eu quiser, por exemplo, eu vou comentar aqui o imprime, porque eu vou colocar um array realmente muito grande, né? E como eu vou pegar aqui a última posição, né, menos 1, só para a gente ver. Vamos colocar lá 10 milhões. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tem aqui 10 milhões de elementos. Estou pegando a última posição, estou mandando bala aqui para ver o que vai acontecer nessa busca. A gente vai gerar números sequenciais, então ele vai ter que passar por todo mundo. Essa é a ideia. Compilou, executou, e olha só aqui o que você tem de diferença, né? Então, agora ele não chegou a durar 1 segundo ainda, né? Mas ele durou 0,017 segundos. Então, 0,017 milissegundos, né? 17 milissegundos. Era uma coisa muito grande, muito pequenininha, com 10 elementos. Agora você já começa a ver que essa busca daqui, ela está otimizada, né? Mas ele ainda tem todo aquele esquema que a gente fez, ele buscar o último elemento. Então ele vai chegar lá no último pesquisando. Ele vai ter que passar por toda a contagem. Para ele fazer essa passagem, ele demorou esse tempo. Vai variar de máquina para máquina, viu? Então é de processador, processador, máquina, máquina, e o quanto que você está executando. Por exemplo, você está rodando uma aplicação muito pesada, por exemplo, Teams, junto com um Visual Studio da vida, ou como é o outro lá, o NetBeans para o Java, e é diferente, porque esses caras consomem recursos. Se tua máquina ela não é muito boa, vai dar diferença, provavelmente esse valor vai subir. Agora, se você tem um baita de um maquinão, tá executando direto no terminal, sem nada rodando, tá com mais recursos livres, você vai perceber que vai executar o mesmo algoritmo mais rapidamente. Então, a gente tem problemas também de carga do sistema para comparação de tempo. Então, tem que ser medido preferencialmente nas mesmas condições. Então, evite ter navegadores abertos, porque navegadores se carregam, estar utilizando, por exemplo, um Teams da vida aí, que está no meio de uma transmissão, então ele está fazendo upload da sua imagem e download da imagem que está sendo transmitida para você. Então, tenta fechar essas coisas, deixa o teu micro estável, estando estável, tenta executar para você ver. Aí você vai ter algumas medições um pouco mais significativas, né? E você vai conseguir medir aí a diferença entre alguns algoritmos. Agora que eu já contei a dica de como a gente faz né, medição de tempo, qual algoritmo é melhor para cada um dos casos que a gente tem? A gente já tem 3 algoritmos mais simples de ordenação e a gente já tem um melhorzinho, né, que ele é logaritmo, que é o merge sort. Se você executar essas medições para cada um dos algoritmos, o que você vai ter de resposta? Para o mesmo conjunto de dados, né? O que você vai ter de resposta? E aí é uma boa pergunta, né? É legal entender isso daí. Então, essa é a grande sacada da gente medir isso daí para ver como que funciona essa performance dele, né? Então, como que ele vai se comportar nesse momento, né? Como que ele vai fazer essa ordenação? Quanto tempo vai ordenar para 10 elementos? Para 10 elementos, vale a pena qual algoritmo de ordenação? Tá, e se eu colocar agora para 1000? Se eu colocar para 10.000? Se eu colocar agora para 1.000.000? Mede esses tempos e tenta ver, né, com a evolução, com a quantidade de elementos aumentando, qual é melhor para cada um dos casos, né? É ordem decrescente, totalmente bagunçado, aleatório, né? E aí você vê. E aí você experimenta os mesmos dados em todos os algoritmos. E aí você pode medir o tempo. E aí é uma medida interessante para ver. Novamente, preferencialmente, deixando a máquina no estado mais light possível, né? Sem estar rodando atualização, sem estar rodando navegador. Tenta deixar a máquina o mais light possível, que aí você vai ter medidas melhores. Deve dar valores bem pequenos, então é bacana você ter aí essas medições e você consegue ver essas diferenças aí acontecendo. Fica a dica aí do
do instante e do duration para você utilizar. É bem bacana essa medição daqui de tempo.